Dando boa noite para todos. Hoje, dia 24 de novembro do ano de 2016. Nesse momento, nós vamos iniciar a nossa jornada, suplicando as bênçãos do alto. Vamos fazer a nossa oração. Senhor da vida, Pai de infinito amor e bondade, nesse momento, nosso coração se engrandece no Senhor, em busca do Teu acolhimento, do Teu refazimento, de todos os elementos que possas nos oferecer, Senhor, nesse momento da nossa vida. Sensibilizados pela oportunidade da vida, pelo trabalho, pela convivência, pela família. Agradecemos, Senhor, por mais um dia da nossa existência. Nesse momento, estamos nos reunindo para estudar as leis da vida. Suplicamos o apoio, o amparo, a orientação. Que os espíritos que te representam possam, nesse momento, envolver a cada um de nós, bem como a todos os nossos familiares e amigos, a todos aqueles que sofrem pelo caminho, a todos aqueles que caminham na indiferença, no ódio, na rebeldia. Senhor, que os caravaneiros do bem possam visitar a todos os lares aqui representados, levando a medicação, levando a paz, levando o conforto a todos aqueles que amamos e que nesse momento, de alguma sorte, possam receber diante da nossa súplica. E assim, rogamos ao nosso Mestre Jesus e a todos os espíritos que o representam, dentro das faixas possíveis que podemos procurar os ajustes, a sintonia, que esse trabalho oferecido por estas mãos abençoadas possa atingir os seus objetivos. E que nós, ao chegarmos no término do nosso encontro, possamos todos nos sentirmos na Tua paz, na Tua augusta paz. Mestre amado Jesus, muito obrigado. E ainda suplicamos a falange vinculada a divulgação das Escrituras à luz da doutrina espírita, em especial o livro Apocalipse, do vidente João, vidente de Patmos, João Evangelista, que eles possam endereçar as inspirações para os estudos de hoje. Muito obrigado, Senhor, e assim pedimos permissão para dar por iniciados os estudos da noite. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos amigos, novamente, boa noite para todos. Nós estamos hoje nos encontrando com o estudo de número 50, com o tema Em Honra da Liberdade. Nas nossas noites de quinta-feira estudamos o livro Apocalipse, estudo da chave da revelação do vidente de Patmos à luz da doutrina espírita nas suas características universalistas. Hoje, nós vamos abrir o nosso estudo já projetando as reflexões desses nossos próximos encontros em torno da terceira carta endereçada à comunidade de Pérgamo,
nós estamos trabalhando com o livro Apocalipse no capítulo 2. Na última semana nós concluímos reflexões em torno da segunda carta à igreja de Esmirna. Então hoje nós vamos fazer a leitura da carta para que a gente possa abrir as nossas reflexões em torno desse momento muito especial do Apocalipse. Então, nós vamos ler a partir do versículo 12. Vamos lá. Terceira carta à igreja de Pérgamo. Versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Eu sei as tuas obras e onde habitas, e onde está o trono de Satanás. Continuando. E retens o meu nome, e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. No verso 14. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrependa-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada de minha boca. E por fim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. E na pedra, um novo escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Pois bem, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, nos apresentaram reflexões extraordinárias que tocaram profundamente o nosso coração. Lembrando que são 7 cartas. 7 cartas. E aqui, só para relembrar, e nós trouxemos no mapa, exatamente para a gente poder visualizar. A primeira, Éfeso, que fica mais ou menos próximo da região aonde inclusive foi escrito o livro Apocalipse, que foi na ilha de Patmos. Éfeso, a região que viveu Maria, que viveu João Evangelista. Esmirna, mais acima Pérgamo, e a gente vai observar que depois vem Tiatira, Sardes, Filadélfia e, por fim, Laodiceia. A definir cada carta ou cada comunidade desta, a representar facetas do nosso aprendizado ao nível do Apocalipse. E é muito interessante, se a gente observar a disposição do mapa, a gente vai verificar que, se a gente seguir de Éfeso do sul para o norte, depois retornando de Pérgamo para Tiatira, a disposição delas já nos sugere a ideia
da laçada espiritual, da laçada evolutiva. Aquela ideia de subir e descer, definindo as etapas, os ciclos. A cada aprendizado na subida é necessário o aprendizado na descida, na fixação dos caracteres. Não é? É assim que vai acontecendo o processo do nosso burilamento, do nosso crescimento, do nosso processo de educação espiritual. Nós gostaríamos, hoje, antes de entrar propriamente na interpretação, a gente falar um pouco da igreja de Pérgamo. Por que dessa carta? Qual a característica da comunidade de Pérgamo? Então nós fizemos algumas seleções aqui, algumas pesquisas, e nós vamos trazer alguns conceitos com toda a vênia, né? Com toda a compreensão que a gente vai suplicar de vocês, porque para a gente entrar na interpretação, a história ela nos auxilia no contexto do texto. Então a comunidade de Pérgamo se encontrou numa situação difícil. É o que nós vamos verificar no texto. Por todos os lados, os vizinhos praticavam idolatria e deram honra aos governantes romanos. Os cristãos não abandonaram os projetos do Senhor, mas obtiveram muitas influências de falsas doutrinas que, de alguma forma, impactaram negativamente na comunidade, poluindo a congregação com doutrinas falsas que incentivavam os irmãos a praticarem idolatria e imoralidade. Essa carta, o Cristo, está chamando a comunidade ao arrependimento, ao despertamento, quanto ao que envolve o aprendizado ao nível de libertação. Nós encontramos, e vai uma dica aí, um site intitulado verdadeemfoco.com.br, um site de estudo evangélico. E nós achamos aqui uma introdução que eu vou me pedir a permissão para vocês, para a gente trazer, para a gente contextualizar. De uma forma impressionante, os fatos históricos a respeito da cidade de Pérgamo ajustam-se aos fatos descritos na terceira carta do Cristo. Atualmente chamada de Bérgama. Olha que interessante. Pérgamo foi, nos tempos antigos, uma importante cidade da Mísia, situada na Ásia Menor, a 80 quilômetros ao norte de Esmirna, e foi construída num monte, numa altitude de 350 metros. Por isso, o significado de Pérgamo é altura ou elevação. Ela começou a se destacar depois que o seu rei, Átalo III, em 133 a.C., legou em testamento o seu reino aos romanos. A fama de Pérgamo fundamenta-se principalmente em sua preeminência religiosa, quando os persas conquistaram os babilônios, e eles deram liberdade a seus habitantes. Mas os sacerdotes pagãos, mais tarde, revoltaram-se e saíram da cidade de Babilônia, fugindo para Pérgamo. Ali estabeleceram o seu quartel-general. Era o centro de 4 grandes cultos pagãos: Zeus, Atenas, Dionísio e Esculápio. O monarca governante tornou-se líder do sistema. Seu título, Pontífice Máximo,
tem o significado de máximo construtor de pontes. Olha que interessante. Nisto vemos uma semelhança com a construção da Torre de Babel, cujo propósito era unir todos os povos e estabelecer uma ponte entre o céu e a terra. A falsa religião estabelecida em Pérgamo tinha as mesmas pretensões. Quando Átalo III transferiu o seu reino aos romanos, todo o culto pagão foi consequentemente transferido para Roma, que desde então passou a ser o centro deste falso sistema de culto. Pérgamo, assim, tornou-se um elo entre a antiga Babilônia e a moderna Roma. Todas essas informações históricas são muito significativas e elas nos dão os indícios necessários das razões de Pérgamo ter sido escolhida para representar simbolicamente a terceira fase vivida pelos cristãos da época, dentro da própria simbologia apocalíptica. Foi um período de grandes mudanças no campo espiritual. Quando Constantino tornou-se imperador romano, um dos seus primeiros atos foi juntar-se ao seu co-imperador Licínio na publicação do Édito de Milão, em fevereiro de 313, depois de Cristo, que não só confirmava a tolerância religiosa para com os cristãos, como a estendia aos adeptos de todas as religiões. Estava formado um poder político-religioso de grandes proporções, com finalidade de assegurar a paz religiosa em todas as províncias romanas. Esta mútua transigência entre paganismo e a fé cristã resultou no desenvolvimento de um gigantesco sistema de religião falsa. E como o texto é bem emblemático e bem forte, para os religiosos ortodoxos, caracterizou, portanto, numa obra-prima do poder de Satanás. Olha que interessante. Vamos continuar um pouco mais, eu peço paciência para vocês. Esta fase do cristianismo de Constantino, essa fase histórica da igreja, cobre o período em que se estabeleceram os fundamentos desta nova religião. Sempre foi o objetivo, olha que interessante, isso aqui numa linguagem bem ortodoxa, sempre foi o objetivo de Satanás atacar aqueles que se propuseram a obedecer a Deus. Como ele não conseguiu destruir o povo de Deus com as perseguições, tentou destruí-lo por outros meios. Eu estou trazendo uma visão evangélica. Ao tornar-se imperador romano, Constantino conseguiu alterar o curso da história. Mesmo dizendo ter se convertido ao cristianismo, ele conservou o título de Pontífex Máximos do paganismo, ou sumo sacerdote da religião do Estado. Ele atribuiu sua vitória ao, abre aspas, Deus Sol Invictus. O cristianismo defendido por Constantino nada tinha a ver com a fé defendida pelos cristãos da época.
Dentre esses cristãos, muitos foram batizados, sem conseguirem abandonar inteiramente os velhos costumes e doutrinas trazidas das religiões ditas pagãs. Assim, a pureza do Evangelho de Cristo foi, aos poucos, se corrompendo com as falsas doutrinas ensinadas por aquelas religiões. Então, observemos. Que interessante. Que interessante esses aspectos que envolvem a igreja, a comunidade de Pérgamo. Um comentário de Honório Abreu. Pérgamo foca a grande luta reeducacional entre os padrões dos novos conhecimentos e o dos reflexos condicionados nos milênios, que mantém o ser chumbado no trono de Satanás. Esta expressão dura representa o estado natural da nossa personalidade, adquirido na evolução como componente instintivo conquistado. O sistema de automanutenção que assegura um reconforto ao nosso gosto e que é difícil de deixar. Luta entre os padrões que chegam via superconsciente e os que emergem do subconsciente. Em síntese, a proposta que a igreja de Pérgamo apresenta para nós define o desafio, portanto, na recepção do que nos chega por revelação sagrada, no movimento da aplicabilidade dela, na dinâmica operacional da fixação do trabalho, estaremos sempre enfrentando os óbices, as dificuldades, os impedimentos, as insinuações que têm a ver com o nosso passado, com o que nós trazemos na nossa bagagem de espíritos imortais, de muitas encarnações. Analisando, e hoje o trabalho aqui vai ser desafiador, porque analisando a carta à igreja de Pérgamo, nós vamos encontrar, portanto, uma abertura de profundas reflexões que nós poderemos, ao longo dos nossos debates, ir linkando aqueles, ou elegendo aqueles, que tenham mais a ver com os nossos propósitos de discípulos do Cristo da atualidade. Então, nós vamos nos deparar com, na realidade, vamos repassar rapidamente aqui, são versículo 12 até o versículo 17, são 5 versículos. A carta é curta, é pequena, mas nós vamos, com certeza, verificar o tanto que ela se faz importante nesse movimento de insinuações que nós vamos recolhendo nessa dinâmica operacional da nossa vida. Vamos começar então? Vamos para o versículo 17. Versículo 17. Deixa eu colocar ele aqui na tela para todos podemos juntos acompanhar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em todas as cartas, inicia
com esta aclamação, com essa convocação. Quem tem ouvidos? Nas expressões do Evangelho, a gente vai depreendendo a importância de ter ouvidos. Ouvidos de ouvir. É necessário aguçar. É necessário ampliar a percepção. E aqui é o ouvido. A mensagem vai chegar num plano assim bem subjetivo, abstrato. Naquele sentido que o Senhor convida para que nós possamos trabalhar com Ele, para que a percepção mexa com a profundidade da nossa alma. Bem-aventurados quem tem ouvidos de ouvir. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui é Espírito revelador. Aqui é o Espírito que representa o Senhor. E a mensagem, ela é endereçada à igreja. Então vamos começar falando da igreja? O que vocês acham? A igreja. Cada carta está relacionada com o início do Apocalipse. A primeira com o Apocalipse, capítulo 1, versículo 16. E a segunda, capítulo 1, versículo 8. Esse filho do homem é o que tem a espada aguda de 2 fios. Igreja, comunidade, fulcro de irradiação. Aí vai dizer: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca. Só um minutinho, gente. Só um minutinho, por favor. Estou achando que tem uma falha aqui no texto. Tem uma falha no texto. Me perdoem. Vou voltar. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A espada aguda de 2 fios. Então a ideia aqui é essa. A espada aguda. Espada que expressa não somente a parte verbalizada ou escrita. Seria o pensamento que se consolida na palavra. Então a palavra é tudo o que se exterioriza da criatura, efetuando uma comunicação. É manifestação, e uma vez manifestada, terá uma ressonância positiva ou negativa por parte de quem a presencia. Nós trabalhamos aspectos da espada em estudos anteriores. Podemos citar Efésios 6,17, segunda carta aos Coríntios no capítulo 3, versículo 6, Hebreus 4,12 e 11,3. A espada está ligada à introdução, portanto, lá do Apocalipse 1, 2 e 3. Ela é trabalhada em várias partes do Evangelho, ok. Ela tem o papel vinculado à palavra, então espada é palavra, que se irradia apresentando não só as sugestões de trabalho, sugestões emanadas do aspecto crístico de nossa individualidade, refletindo no nosso dia a dia os valores que representam o chamado ao crescimento, como também aquelas que podem representar manifestações de âmbito inferior, nossas fraquezas. 2 fios é uma espada de 2 fios. Significado da palavra que vem e orienta. E se a criatura não se ajusta, ela faz o papel cortante da lei de causa e efeito, em que a dor vai despertar o ser. Observemos que interessante.
a espada foi considerada como um símbolo de ordem mais elevada de autoridade oficial na cultura romana. E era também um símbolo de guerra. Aqui é Jesus quem segura a espada, não é o Espírito de verdade aqui, o Cristo, de 2 gumes, significando que nesse período da história cristã seria travada uma importante batalha espiritual. Somente aqueles que desembainhassem essa espada venceriam essa luta. O que seria essa espada? Então a gente vem e faz as amarrações. A espada como esse símbolo escolhido de muita importância a definir a autoridade da cultura romana, inclusive. Símbolo de guerra. No contexto histórico, uma batalha para aquela comunidade. No contexto íntimo, a espada como um instrumento que corta. A espada como um mecanismo que revela a verdade. E a verdade, quando penetra, a espada de 2 fios aqui, apresenta para nós aspectos importantes. São 2 fios. Se um fio estiver cego, complica o processo. Uma espada que estiver cega dos 2 fios, ela se torna um instrumento sem utilidade nenhuma. Então, a gente verifica aqui um processo muito importante que caracteriza a atuação do alto na nossa vida. Os espíritos se manifestam na nossa caminhada para apresentar uma proposta que abre possibilidades, convida para uma nova vida. Vinde a mim. Só que esse convite é um convite que tem um foro, que tem uma importância extraordinária. Quando o coração se abre para estas possibilidades. Ele quer ver, ele quer ouvir, ele quer compreender. Ele não satisfaz apenas em seguir. Vinde a mim. Vamos trabalhar. Mas por quê? Aonde? Com quem? Então, é um movimento de um convite que promove um despertar. Agora, o movimento para o despertar, ele não vem de fora para dentro. Ele é um projeto que, ao nível do Evangelho, ele é um despertamento natural de dentro para fora, que requer de nós força de vontade, perseverança. Porque se não houver, vamos dizer assim, uma entrega, se não houver um esforço, nós criamos impedimentos naturais. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Opa, está dizendo o seguinte para aquela comunidade: vocês estão aqui dentro de um contexto histórico de uma cidade que está toda ela envolvida por muitas insinuações. Então não vai ser fácil o trabalho por aqui. Isso fazendo uma análise dentro de um contexto histórico. Por que nós trouxemos Constantino? Por que nós enaltecemos a questão do concílio de Nicéia? Porque mais à frente nós vamos verificar aspectos importantes que vai ter a ver com as obras de Satanás, com o trono de Satanás. Inclusive para nos mostrar que existe uma igreja, uma comunidade, um fulcro de irradiação crística,
Mas dentro deste fulcro há insinuações trevosas. Porque tem que ser assim. A evolução não pode acontecer de uma forma isolada. Por exemplo, aqui é luz, ali é treva. Não funciona assim. A luz resplandece na treva. Então essa história de acabar com a treva é uma história, é uma fala, é uma argumentação que caracteriza o desconhecimento da evolução espiritual. Então eu, inclusive, tenho sido chamado a atenção para essas reflexões, porque nós, nas nossas atividades mediúnicas, nas nossas atividades nas casas espíritas, costumamos ter uma tendência de querer resolver os dramas de uma forma abrupta. Queremos soluções precipitadas. Por exemplo, queremos convencer os espíritos a mudar de vida, de propósitos, de pensamento, por argumentação. E a gente vai verificando que na evolução o processo é bem diferente. Porque existe uma indução, existe uma inspiração, existe convites, chamamento. Sem dúvida, nós estamos aqui para ouvir um chamamento. Mas por que? Vamos refletir. Por que nós estamos aqui na sala estudando? Com tanto carinho, com tanto empenho. Por que nós chegamos nessa condição de falar assim, eu preciso? Porque alguém simplesmente num pequeno discurso, ou num livro que eu li, ou um filme que eu assisti, um conselho que alguém mais maduro me passou, foi suficiente? Ou o indivíduo já vem trazendo um movimento de elaboração, de equacionamento, diante do vazio, da dor, da angústia, do sofrimento? E aí sim, nós começamos a dar atenção para o convite. Aí alguém pode dizer, mas uma coisa está ligada à outra. Nesse instante que nós estamos analisando friamente, racionalmente, sim. Mas espiritualmente, não. Espiritualmente, o processo vem se deslindando há muito tempo. Agora, observemos que esse chamamento aqui, essa espada, ela está sendo introduzida nas entranhas dos cristãos da comunidade de Pérgamo, que estava toda envolvida naquele contexto de muitas influências pagãs que objetivavam obliterar o trabalho, impedir a causa, a irradiação. Mas aí é que estava, aí que se encontrava uma tarefa extraordinária para estes cristãos que lá viviam. E o Senhor, nós vamos observar que o conteúdo dessa carta, ele tem um discurso muito direto. Cada carta tem a sua faceta e a gente está vendo isso. Esta faceta aqui é cuidado com a conspurcação, cuidado com os desvios. Tanto é verdade que foi lá, que foi desse fulcro, desse elo, não é? Entre a antiga Babilônia e a nova Roma, é que o cristianismo, no seu processo histórico, se desviou para práticas pagãs e que, inclusive, politizaram, instituíram a proposta do Cristo. Vamos voltar para dentro da gente. Vamos voltar para as nossas moradas espirituais. Então, esses dois fios, eu vou voltar aqui com um texto que eu li aqui no início, significando que a palavra vem e orienta.
E se a criatura não se ajusta, ela faz o papel cortante da lei de causa e efeito, em que a dor vai despertar o ser. A dor vai despertar o ser. Se não houver uma sensibilidade, portanto, se não houver um processo de ajuste, uma adesão consciente ao convite, a dor depois vergastará para que o indivíduo desperte. Ufa, esse início foi complexo, mas eu até dialogava com o pessoal da equipe nossa hoje. Eu falei assim, olha, eu vou ter que falar um pouquinho de história nesse nosso trabalho de hoje. Mas, se Deus quiser, depois a gente vai assentar e vamos trabalhar com mais calma cada aspecto da carta. Porque quando fala em conspurcação, em adulteração, em desvio, nós podemos falar dos desvios históricos, que aconteceu com a proposta, nós podemos falar dos desvios que continuam acontecendo no nosso contexto histórico atual, e também existe o terceiro aspecto, do desvio que acontece na nossa própria intimidade, quando somos seduzidos pela vaidade e nos desvinculamos do projeto sublime, do projeto superior, do processo que vai nos convidar para um mergulho mais profundo e, com isso, estabelecer uma vitória, ou melhor dizendo, um estado de segurança que nos emule, que nos coloque em condição de dar passos mais, vamos dizer assim, mais objetivos, mais seguros. A espada foi considerada como símbolo de ordem mais elevada. Então esta é a espada que está sendo colocada em nossas mãos. E falar em espada, por exemplo, existe passagens no Evangelho, como a passagem de Pedro tentando defender Jesus, cortando a orelha do Malcom, né? Do soldado. E Jesus faz uma alertiva, que com a espada que ferirdes, sereis ferido. Então nós temos que observar também o mecanismo nosso diante da vida operacional, da nossa palavra. Então tem a palavra do alto, que precisa de ser refletida na nossa palavra, no aqui e agora, com vistas ao grande futuro. Por isso que o Senhor diz assim, eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. E onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Vamos de novo para a história? Pérgamo era uma cidade totalmente tomada por adoradores, por falsos deuses, ou pelos outros deuses. Por esta razão, ela foi citada na carta como lugar onde estaria o trono de Satanás. Olha que interessante, na linguagem aqui ortodoxa. A igreja em Pérgamo representa simbolicamente um período da história cristã em que o arqui-inimigo de Deus se infiltraria entre o verdadeiro povo de Deus, sob o manto de mas com o objetivo de seduzi-lo, levando-o a perverter a verdadeira fé. Confirmada a tolerância religiosa que abrangia os adeptos de todas as religiões, o imperador Constantino procurou induzir o povo a fazer parte de uma igreja que seria elevada à condição de igreja imperial e à categoria de igreja de Estado, estabelecida por ele. Mais tarde, esse falso sistema religioso ganhou força em todo o Império Romano, e um dilúvio de mundanismo, corrupção, ritos e cerimônias pagãs foram ali praticadas. Constantino introduziu, através de seus concílios, as doutrinas pagãs, entre elas a adoração de imagens e a doutrina da Trindade.
Satanás, simbolicamente, deu ao Império Romano, entre aspas, o seu poder e o seu trono e a grande autoridade. Apocalipse, capítulo 13, versículo 2. Historicamente, numa fala bem ortodoxa, eis o aspecto histórico. Agora, antes de voltar para as nossas análises de um pouco mais de profundidade, vamos pensar o seguinte. Dentro dessa leitura que eu acabei de fazer, tem aspectos aqui que a gente pode explorar. Constantino introduziu, através dos concílios, as doutrinas pagãs, entre elas a adoração de imagem e a doutrina da Trindade, que é um fenômeno apocalíptico para quem não conhece, quem não tem condição de estudar a evolução. É muito interessante aqui porque há um processo muito sutil, uma tolerância religiosa que, de alguma forma, favoreceu o desvio de rota, com a justificativa que a igreja seria elevada à condição de igreja imperial e à categoria de igreja do Estado. Quando esse texto nos fala sobre tolerância religiosa, ele está falando aqui de uma tolerância que favoreceu o desvio. E é um desafio para o cristão refletir sobre essa questão dessa tolerância. Tolerar. Até quando? Tolerar o quê? Tolerar para quê? Então são desafios. Geralmente, quando há uma tolerância nas nossas conversas cristãs, elas costumam ter uma conotação chamada de vamos ser fraternos, vamos tolerar para ser indulgentes, para perdoar. E aí é que mora o nosso grande desafio. Porque a gente costuma adotar aquela velha história de que os meios justificam os fins, e na realidade não se percebe que os meios desviam os fins, desqualificam, desviam dos princípios que deveriam serem seguidos. Então, a gente costuma, numa linguagem atual, ficar ou ser politicamente correto, a gente costuma a ter dificuldade para entender exatamente a questão dos limites. E aquela trilogia, né, socrática, né, do se é verdadeiro, se é justo, se vai fazer o bem, ela fica esquecida. E com isso, nós permitimos criar um mecanismo que, ao invés de favorecer o bem, na realidade a gente abre portas para que ele, por conta desse jogo de sedução, e que com isso a gente desvia exatamente daquele ponto que a gente precisa chegar. Vocês desculpem, mas o assunto não é simples, não. Então, vamos dar um exemplo. Então para a igreja ser tida como a igreja do Estado, etc, etc, então vamos deixar isso aqui, vamos permitir aquilo outro, essa prática aqui não vai fazer mal, porque a gente vai continuar falando de Jesus, do Evangelho, e tudo isso acabou criando um sistema que é um sistema que se caracterizou por corruptibilidade, por um desvio grave do roteiro, numa análise que nós estamos fazendo, histórica, politicamente,
ajustada ao momento em que nós estamos verificando o resultado. Estamos no século XXI. Estamos no século XXI. Onde, por exemplo, a igreja, o catolicismo, luta para soerguer o edifício que foi demolido pela descaracterização da mensagem de Jesus. Aí a gente vê, inclusive, por exemplo, o Papa Francisco I, né? Que tem trazido reflexões de profundidade quanto a dogmas, quanto a práticas que são milenares. Então, a resistência para permitir que o novo ofereça reflexões para reconsiderações, ressignificação, é muito complexa. Porque se estabeleceu a cultura, está regimentado, está documentado, é doutrina. Então, não é simples alterar. A nossa estrutura psíquica, ela está toda fundamentada em práticas, em sistemas que nós elegemos, que nós estabelecemos e que definiu cristalizações mentais, psíquicas, dentro da nossa intimidade. E muitas dessas práticas, dessas nossas vivências, caracteriza exatamente o tanto que nós nos desviamos dos nossos projetos de vida, dos nossos projetos espirituais. Agora, numa linguagem espírita, a gente estuda com os benfeitores que nós estamos num processo de reencarnação que foi planejado. Né? Vamos relembrar do livro Missionários da Luz, que é uma obra magnífica nesse sentido. Planejamento. Espíritos, quanto mais capacitados, eles não trabalham com empirismo, eles não ficam apagando incêndio, eles trabalham com grandes projetos. E a reencarnação nossa é um grande projeto. Então, nós temos informações espirituais que dão conta dos desvios que caracterizam o nosso comportamento na Terra. Por isso que a maioria dos médiuns chega no mundo espiritual falida, dirigentes, nos comprometemos a lidar com a família, com os filhos, com os pais, com os cônjuges, na sociedade. E pelo que a gente vai deduzindo de tantas informações que a gente vai obtendo, pela mediunidade séria e evangelizada, de vários companheiros, de vários médiuns que se tornaram instrumentos benditos, nós vamos concluindo que a nossa parcela de desvios, ela é considerável. Não vou dizer que é mais, que empata, ou que é um pouco menos dos acertos, porque isso não tem regra fechada. Não tem uma contabilidade que é institucionalizada para mensurar isto. Porque a análise de todos os procedimentos é vivencial de cada um, é comportamental, tem a ver com a nossa evolução espiritual. Mas o fato é que nós estamos percebendo, pela lógica, que realmente somos espíritos ainda muito infantis. Muito infantis. E todos os desvios que nós fomos implementando nessas trajetórias de muitas encarnações, nós estamos agora, pelo despertar da revelação, do Apocalipse, e é por isso que a gente estuda Apocalipse, é para a gente poder voltar para dentro de nós mesmos e começar a prestar atenção nas nossas tendências e no que nós precisamos de mudar. Mas não é fingir que está mudando ou que quer mudar. Não é nesse ponto. É mudar de verdade. É começar a se propor a alterar comportamentos. Dos mais simples até os mais complicados. Observe
os nossos hábitos e como nós temos dificuldade de mudar. Eu vou dar um exemplo. Você chega lá na sua casa espírita, lá no culto que você frequenta na sua igreja, observe que a nossa tendência é sempre ir para o mesmo lugar. Sentar na mesma poltrona, no mesmo banco, se é do lado direito ou se é do lado esquerdo, se é à frente, se é no meio, se é lá na... No restaurante, você costuma frequentar aquele estabelecimento para se alimentar. Observe a tendência dos mesmos pratos, a mesma abordagem com os que atendem, o carro, se você tem um veículo, a maneira a posição que você estaciona, o caminho que você percorre. Então, são mecanismos que vão se estabelecendo nesses planos da rotina. A rotina é fixadora de caracteres, ela faz parte do aprendizado. Mas a questão é que nós vamos caminhando num plano de automatismos, sem reflexões que possam favorecer para que a gente possa ajustar. Porque o nosso espírito tem uma capacidade extraordinária de ajuste, de adequação e de mudança. Só que, como eu disse, pela nossa posição espiritual, ainda de inferioridade, a gente não está a fim de muito esforço. A gente fala que quer seguir Jesus, mas na hora que ele fala, toma sua cruz e siga-me, a gente já fala assim, não, então deixa para amanhã, Jesus, porque agora não vai dar. Agora eu tenho alguma coisa para fazer de mais importante. Então, quando o Senhor apresenta para nós um chamamento quanto a essa tolerância excessiva, ele está dizendo que para evoluir a gente tem que estar mais atento. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Onde habitas? Onde habitas? Onde encontra o sistema de concentração dos interesses humanos. Moradas internas. O estado de espírito tende a se exteriorizar, compondo no mar da experiência humana o que vigora na intimidade. As diversas moradas nessa conotação formam a cidade da Babilônia. Aqui eu estou trazendo uma reflexão do Honório, lá de 1997, 99. Olha que interessante. Jesus disse assim, capítulo 14, versículo 1 de João: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Morada. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz um belo estudo sobre as moradas na casa do Pai. Aí ele fala que a casa do Pai é o universo. Na casa, não são duas casas. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, existe a morada universal. O Senhor. Mas nós podemos falar também da casa íntima. Quem que é o Senhor da casa íntima? É você, é o seu espírito. Eu estou procurando o texto aqui porque a continuação dele vai ser boa aqui para a gente. Capítulo 14 de João. Mas antes disso, as moradas, estado de alma. Kardec fala, as moradas são os planetas, os sistemas, etc, etc, as colônias espirituais. Aí eu vou agora conversar com você. As moradas são também os estados de alma. Céu, seu céu, o seu inferno.
Quando Jesus começa esse texto, é lógico que ele está falando aqui que ele vai partir, capítulo 14 de João, na ceia. Eu vou embora, vocês ficam tranquilos. Mas ele diz assim, não se turbe o vosso coração. Porque com o evangelho não se turba. Com o evangelho não se atemoriza. Com o evangelho é operação, é trabalho. Porque o trabalho é que renova. O trabalho é que é boa nova. Então, com Jesus, é colocar para fora o que nós temos, é trazer de dentro, compondo no mar da experiência humana o que vigora na intimidade. Então, temos que tornar a habitar um meio onde está qual trono. O convite aqui, eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Ele está dizendo que nós estamos habitando o trono de Satanás? O trono de Satanás? Sim. Por quê? Existe o trono de Deus, o reino de Deus e o trono de Satanás. O que é o Satanás? Satanás é o opositor. Na realidade, o diabo, o Satanás, ele representa os movimentos de oposição, que são contradição ao que o projeto da Igreja do Cristo propõe. Eu quero melhorar. Aí, a sua intimidade está dizendo assim, mas vai dar trabalho. Então eu vou ficar aqui. Então, para o religioso tradicional, o Satanás está lá fora. O Satanás é o espírito maligno. O inferno é onde está realmente o trono de Satanás. Espíritos que estão vibrando no mal. A doutrina espírita fala sobre esse assunto? Para você que está chegando agora? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Existem regiões, existem conglomerações, sem dúvida. Mas elas se estabelecem por um fulcro de radiação que parte dos indivíduos. Então, do jeito que eu penso, da maneira que eu estou pensando, com a qualidade que eu estou empreendendo no meu pensamento, eu vou manipulando energia. Pensamento é energia. Eu vou dando uma direção para esse pensamento. E esse pensamento vai encontrar reciprocidade, ressonância, sintonias no espaço e no tempo. Então, daqui a pouco, eu estou fazendo um estudo aqui de evangelho e começa a chegar pessoas. Quantos que já estão aqui conosco ao vivo? Porque uma onda partiu e sintonizou-se com essa onda aqueles movimentos que interessam por essa onda. Então nós vamos criando feixes, fulcros. Nós vamos estabelecendo, vamos dizer assim, aquele fulcro de irradiação com esse teor. Então nós vamos repetindo, vamos criando, portanto, afinidade. Vamos estabelecendo bolsões, comunidades. Pegaram aí? Se dá de uma maneira positiva, como nós estamos fazendo, como acontece também de uma maneira negativa. Então nós que estamos aqui na Terra como homens, nós sintonizamos com o bem, mas sintonizamos com o mal. Por quê? O mal é a ausência do bem. Então, se eu não estou focado no bem, a minha condição de ficar na retaguarda vai favorecendo a ociosidade, a sintonia com o impedimento. Então, só para não deixar, para mim não passar batido, porque eu comecei a ler o texto, quando Jesus fala que da casa do Pai, ele fala assim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Se ele está dizendo, ele está abrindo, e porque nós podemos entrar. Então tem muita gente aí querendo descobrir alienígena, vida em outro planeta. A portinha dele é muito pequenininha,
mas é uma porta. Aqui, com Jesus, nós estamos falando de vida material? Também, mas muito mais. Estamos conversando sobre vida espiritual. Então, o painel aqui é muito mais amplo. Aí ele conclui dizendo: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou preparar o lugar. Ele está indo arrumar uma caminha, uma casinha, uma kitnet para você lá no mundo espiritual. O movimento com Jesus é abrir o entendimento. O entendimento é que prepara lugar. O entendimento é que vai à frente. Caminho, filosofia. Nós estamos aqui para abrir a mente, para mergulhar no incognoscível, no imensurável, no eterno. É isso que nós estamos fazendo. E cada movimento, cada voo que você empreende no desconhecido, você vai... Ele diz assim: e depois que eu for, olha que bonito. Esse é um dos textos assim que eu... né? O Evangelho nós nos encantamos com todos os textos. Mas eu tenho uma preferência com esse texto aqui, porque ele fala muito do ir e do vir. E se eu for e vos preparar o lugar, quer dizer, e se eu for? Porque ele só vai se houver uma decisão, permissão, revelação, convite, decisão, atitude, palavra e ação. São movimentos. São movimentos. O Ricardo Feber, no chat, está dizendo: somos um misto de dualidades. Temos um pouco de tudo. Temos um lado complexo, temos um lado difícil e um lado positivo. Pois pertencemos ao mundo, mas na verdade somos do mundo espiritual. Muito bem, Ricardo. Fiz uma adaptação na sua expressão, porque só para filtrar. Mas eu passei a sua ideia. Então, quando ele fala assim: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Olha que bonito. Ele vai, ele volta. Nós fomos em Éfeso, em Esmirna, e agora nós estamos em Pérgamo. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Onde que ele estiver, estejais vós também. Ele quem? Jesus de Nazaré? Poxa, sem dúvida, o governador, o irmão, o Senhor amantíssimo, Jesus. Mas vamos trazer para a nossa intimidade, para o Evangelho ficar assim bem operacional? Ele que vai. E se eu for, se o que você está assimilando como verdade, como convite, como revelação, for implementado, ele voltará, ele virá novamente e vai levar a nossa realidade para um outro patamar de concepção, de entendimento. Difícil, hein? Esse assunto, a gente entra para sair depois, é uma luta. É uma luta. Onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Moradas internas, a gente já falamos. Temos que tornar a habitar o meio onde está o trono de Satanás, para a aferição dos reais valores que já adotamos na conversão, sem, contudo, pertencer a esse meio. Nós vamos ficar por aqui que o tempo está caminhando. Então, a proposta aqui é o seguinte: nós estamos sendo convidados para habitar o templo do Senhor, mas ao mesmo tempo,
nós temos que compreender que no templo do Senhor existe um projeto para cuidar do trono de Satanás. Porque o trono de Satanás, todos os impedimentos, todas as induções negativas, elas fazem parte do processo da fixação do novo valor. Nós temos que dar o testemunho, não adianta. Por isso, essa história de querer estar no lugar perfeito não encaixa no projeto da evolução consciente. O Apocalipse, o estudo da evolução, o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, ele está dizendo para nós que é necessário compreendermos aonde está o trono de Satanás e observar que precisamos trabalhar nesse trono, para que esse trono deixe de ser o trono da oposição, passe a ser o trono da conjugação, da elaboração, da unificação, da libertação com Jesus. É a liberdade. Porque o trono de Satanás é cadeia. O trono de Satanás é prisão, é conflito, é angústia espiritual. Quantas milhões de pessoas estão encarceradas no trono de Satanás e não sabem que é Satanás. O Satanás é o limite. Satanás é a dificuldade. Satanás é a doença. Satanás é a morte. Satanás Satanás é o medo. Satanás é a depressão. Satanás é a vaidade. Satanás é a corrupção. Satanás é a escassez de recursos espirituais. Satanás. Então, se aprisiona, nós precisamos de entender a necessidade de libertar, de vencer. Porque aí eu vou voltar para o texto que foi sugerido aqui, né? E agora eu estou vendo a importância dele para o nosso contexto. Onde eu estiver, estejais vós também. Olha que beleza. E aonde que o Senhor está? Trabalhando em todos os lugares, inclusive nestes procedimentos que a gente ainda chama de problema, de Satanás, de doença, de dificuldade. Os espíritos operam ali. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nos dá. Nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Caminho, verdade, vida, libertação. Queridos amigos, que Deus nos abençoe. Eu estou vendo ali bastante participações. A Elisa está dizendo: esses nossos estudos, temos a chance de procurar luz, elucidando aos pouquinhos o nosso caminho. É isso aí, Elisa. O desafio é bem interessante para todos nós. Eu estou vendo aqui participação, a Marilac, o José Lênio está dizendo: se tomamos o caminho do mal, aí ele cita o Salmo 23. Tem tantas coisas bonitas aqui, tantas participações. Pena que hoje, pelo fator histórico, eu acabei não tendo condição de estar dando tanta atenção para o chat, mas me comprometo na próxima semana. O nosso tema, portanto, caminha para a libertação, para a liberdade. E por isso que nos foi proposto que o tema de hoje, do Apocalipse de hoje,
fosse então em honra da liberdade. Nós vamos trazer, portanto, uma reflexão de Emmanuel para a gente encaminhar para o final do nosso trabalho, com pesar, porque a gente no início assim, demorou a pegar no tranco, né? Porque as informações aqui foram muito intensas, mas depois o trabalho acabou se desenvolvendo. E agora a gente fica com pesar porque tem tantas coisas aqui para a gente trabalhar, mas semana que vem eu volto ao trono, a habitação, as obras e o trono de Satanás. Nós vamos retomar a partir, portanto, do 13. Afirma Emmanuel, em honra da liberdade e palavras de vida eterna. Se alcançastes um raio de luz do Evangelho, avança na direção do Cristo Divino Libertador. Avança na direção do Cristo. Eu acabei de citar aqui o capítulo 14, que ele vai à frente. Olha que beleza, parece até que foi combinado. Não julgue seja fácil semelhante viagem do Espírito. Encontrarás em caminho variados apelos à indisciplina e à estagnação. Serás surpreendido a cada passo pelos solistas da religião, pelos falsários da filosofia, pelos paranoicos da ciência e pelos dilapiladores da história, empavessados nas engenhosas criações mentais em que encarceram a própria vida, buscando atrelar-te o pensamento ao carro da argumentação filauciosa, deve ser falaciosa, a que se acolcheitam, famintos de louvor e da vassalagem. Mutilando a revelação divina, desfigurando preceitos da verdade, abusando da inteligência ou fantasiando episódios furtados ao registro fiel do tempo, armam ciladas ou levantam castelos teóricos em que a sugestão menos digna te inclina à existência, à rebelião e ao pessimismo, à viciação e à inutilidade. Atendendo quase sempre a interesses escusos, lisonjeiam-te a incipiência, incensando-te o nome, quando não se desmandam na vaidade. Alindando-te a decisão para que lhes engrosses o séquito de loucura. Acompanhando-os, porém, não te farás senão presa deles. Fâmulo desditoso das ideias desequilibradas que emitem, no temerário propósito de se anteporem ao próprio Deus. Querem escravos para os sistemas falaciosos que mentalizam, quando Jesus deseja te faças livre para a conquista da própria felicidade. Acautela-te no trato com todos os que tudo te pedem, no campo da independência espiritual, limitando-te à capacidade de sentir e pensar, empreender e construir. Porquanto, em nos fazendo tributários da falsa glória em que se encasulam, relegam-nos à existência a planos de subnível, quando o Cristo de Deus, tudo nos dando em amor e sabedoria, nos ampliou a emoção e o conhecimento, a iniciativa e o trabalho, convertendo-nos em filhos emancipados da criação, para que tenhamos não apenas a vida, mas vida santificada e abundante. Então, com o Cristo, o convite é para ter cuidado, para que ninguém se subverta, para nenhum de nós nos desvincularmos dos propósitos do alto e nos vincularmos às filosofias vãs, sutis,
que fazem parte da tradição de homens que muitas vezes se apresentam com os rudimentos do mundo, mas muito distante dos projetos do Senhor. Não é simples. O assunto é muito complexo, mas nós estamos aqui para trabalhar com muita cautela, sem pressa, e acima de tudo procurando inspiração do alto, para que a gente possa dar passos mais seguros na direção do Senhor Jesus. Fica então para a próxima semana esse convite para que a gente possa trabalhar, por exemplo, o versículo 13, que vai definir para nós aqui aonde está o trono de Satanás, a questão da fé. Nós vamos falar de Antipas, que foi um mártir lá na região de Pérgamo, que foi uma fiel testemunha. E vamos voltar a esse aspecto da morada de Satanás, que representa as facetas da nossa intimidade ainda necessitadas de luz, de amor, de compreensão e, acima de tudo, de muito trabalho. Eu gostaria, portanto, de então abraçar a todos, agradecendo a presença, e que possamos, nesse final de encontro, agradecer também a espiritualidade amiga, que nos acompanha, que nos inspira, e que nessa noite, por certo, envolveu e abençoou a todos os lares aqui representados. Muito obrigado a todos, portanto, e eu desejo a todos uma boa noite e que amanhã possamos nos despertar para enfrentar os novos desafios da vida. Muito obrigado, portanto, boa noite, que o Senhor esteja conosco. Que assim seja.